Eu já sabia que o governo Lula seria uma porcaria, mas ele tá se superando. Mais uma vergonha nacional. Mais uma quadrilha usando o Estado brasileiro para meter a mão no nosso bolso. Agora estão saqueando o INSS. Sabe na ordem de quanto? 6 bilhões de reais. Vem. É isso mesmo que você escutou. 6 bilhões de reais saqueados de aposentados, de pensionistas, de gente que trabalhou a vida inteira para ter essa grana e que precisa desse dinheiro para sobreviver. O presidente do INSS está sendo acusado de fazer descontos ilegais em folha, fazendo associações onde os aposentados sequer sabiam que estavam fazendo parte. Era praticamente um esquema de mensalidade obrigatória sem autorização de ninguém. E esse cidadão, acusado de roubar dinheiro de velhinha, foi indicado por quem? Claro, pelo Lula, justamente daquele governo que adora dizer que está reconstruindo o Brasil. Reconstruindo ou reassaltando? Você sabe o que eu acho. Nós temos um pequeno problema aqui. Enquanto isso, o trabalhador que sustenta essa máquina podre tá tomando prejuízo. E o aposentado, que deveria ser respeitado, tá virando apenas gado no curral da corrupção do PT. Mas quem poderia imaginar, né? Que o partido do Mensalão, do Petrolão, da Lava Jato, da lista do Odebrecht, dos milhões de reais em cuecas, das malinhas da JBS, estaria envolvido em mais um esquema de corrupção na ordem dos bilhões de reais. Quem poderia imaginar, né? Realmente, todo mundo poderia imaginar. Compartilha esse vídeo, vai? Não estão falando disso na imprensa, mas aqui você vai saber da verdade. Compartilha. Essa daqui eu tenho certeza que vai te indignar. Se liga só na novidade do governo Lula. Governo avalia premiar cartilha que ensina jovens a como andar com drogas. Dentre das recomendações tem até: evite ficar em lugares muito visados por policiais. Papo de bandido. Agora premiado, né, com algo feito pelo governo. Vejam só vocês que maluquice. O Brasil parece aquele filme distópico que você assiste, que você não gosta. Uma das principais críticas que você faz a esse filme é o fato de que nada tem a ver com a realidade. Só que no caso do nosso país, isso é real. Esse filme existe, nós somos personagens dessa coisa macabra e absurda. Vejam só vocês, o principal problema do Brasil, pra mim, é segurança pública. E a gente tem um ministro da Justiça que toca a segurança pública criticando a polícia, dizendo que a polícia prende mal. Dentro desses problemas de segurança pública, com certeza, as facções criminosas e o tráfico de drogas são dois dos maiores. Sob facções criminosas, o governo Lula vai lá, né, ao invés de combater essas facções, corta 700 milhões de reais do combate ao crime organizado. O governo Lula vai lá, pega uma ONG ligada ao PCC e coloca ela pra fazer matéria penal no Ministério da Justiça. O governo Lula vai lá, sob facções criminosas, e paga passagem diária e hospedagem pra dama do tráfico, ligado ao Comando Vermelho, se encontrar com o ministro dos Direitos Humanos. E sobre tráfico de drogas, nós temos isso aqui: governo avalia premiar cartilha que ensina jovens a como andar com drogas. É bizarro, é o que eu sempre digo: ou o Brasil se afasta do PT, ou o PT vai destruir o Brasil. Compartilhe. A imprensa brasileira tá te escondendo isso, mas aqui você vai saber da verdade. Lula resolveu dar asilo político para uma condenada por lavagem de dinheiro. Vem que eu te explico. Enquanto o brasileiro rala para pagar imposto, o governo Lula está abrindo as portas para bandido de elite internacional. Nadine Heredia, esposa do ex-presidente do Peru, foi condenada por um envolvimento em um esquema milionário de corrupção, de lavagem de dinheiro, envolvendo dinheiro sujo, sabe de quem? Da Odebrecht, aquela mesma, do Petrolão aqui do Brasil. Ela e o maridão foram condenados pela justiça peruana por embolsarem mais de 3 milhões de dólares em propina. Mas aí apareceu quem? Quem? Ela queria vir pra cá? Ele, Lula, o presidente do Brasil, resolveu bancar o anjo da guarda da bandidagem e da corrupção internacional. E agora deu asilo político para uma condenada por corrupção e lavagem de dinheiro. Asilo político. É sempre a mesma história. Ditador amigo, corrupto companheiro, criminoso de estimação. O Lula vive numa realidade paralela onde quem rouba, governa. E quem governa, protege quem rouba. Enquanto isso, no Brasil, o cidadão de bem tá apodrecendo na fila do SUS, vendo seus filhos sem aula, mas pagando imposto, tá? Pagando bastante imposto. Esse número tende a crescer. Que tá indo direto para mais um asilo VIP para condenado por corrupção que agora tá aqui no nosso país. O Brasil tá virando um abrigo de delinquente internacional. Compartilha. Ontem foi feriado de Tiradentes. E se Tiradentes ressuscitasse hoje, ele não ia pedir independência. Ele iria cair na gargalhada do brasileiro. O motivo da revolta dele, há alguns séculos, era pagar 20% de imposto. E hoje o brasileiro paga mais de 40%. Vem que eu vou explicar essa história. Resumidamente, a Inconfidência Mineira surgiu por conta do quinto, pagar 20% no ouro. E hoje o brasileiro paga mais de 40% de carga tributária em praticamente tudo. E o brasileiro de bem ainda sorri, canta o hino, bate palma pra político safado, corrupto, picareta. Imagina contar isso pro Tiradentes. O cara foi enforcado por conta
conta de 20% de imposto. Hoje o brasileiro paga o dobro e ainda nem enchia. Até peguei uns dados para te indignar um pouco mais. Vai abastecer um carro, 44% do preço da gasolina é imposto. Vai comprar um celular, metade do valor do seu celular vai pro bolso do governo. Um perfume importado, 78% de imposto. O Brasil, pós-Inconfidência Mineira, virou o país do assalto legalizado. E sabe qual é o pior? É que agora não falta ouro como na época do Tiradentes. Falta ouro, saúde, segurança pública, saneamento básico de qualidade. Só que esse imposto não vai pra coroa portuguesa. A gente diversificou. Agora vai pra viagem da Janja, pra lagosta do Supremo Tribunal Federal, pra emenda secreta de deputado do Centrão, que você sabe que é picareta. Vai pra tudo, menos pra você. Naquela época, 20% era motivo de revolta. Hoje a gente paga o dobro, às vezes até o triplo, e tá sorrindo. É imposto sobre tudo. Renda, consumo, patrimônio. Até se você morrer, tem imposto, porque criaram o ITCMD, pra cobrar até do seu velório. Se o Tiradentes visse tudo isso, eu tenho certeza que ele iria pedir pra voltar pra forca. A diferença entre o Brasil de 1792 e de agora é que antes o povo se revoltava, agia. Agora o povo se conforma. Compartilha esse vídeo e me segue aqui, vai. Chega de ser feito de otário, vem. Se depois desse vídeo você continuar votando no PT, pode passar aqui que eu vou te dar seu atestado de otário. Vem comigo que eu te explico. Essa daqui, até eu fiquei surpreso. O próprio Lula tá prevendo um colapso fiscal para 2027. Não é direita, eu, o MBL, o Elon Musk, não é nada disso. O próprio Lula tá dizendo que quebrou o país. A mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Estão fazendo para evitar isso? Nada. Ou melhor, estão fazendo sim, escondendo a conta dos precatórios para debaixo do tapete. Aqui eu tô pegando o que o próprio governo Lula enviou para o Congresso brasileiro, tá? As despesas obrigatórias vão explodir. Vão de 2,39 trilhões de reais em 2026 para 2,84 trilhões de reais em 2019. Sabe o quanto vai sobrar pro resto? Saúde, educação, investimento, segurança pública, saneamento básico? Vamos lá, 8,9 bilhões de reais em 2029. Para você pode até parecer muito. Agora, para o Estado brasileiro, isso aqui é basicamente o orçamento de uma prefeitura média no Brasil. E tudo isso piora, tá? Porque a regra do novo arcabouço fiscal exige 170 bilhões de reais em despesas discricionárias. E o Lula vai entregar menos de 10% disso. Ou seja, o Lula vai lá, cria o arcabouço fiscal e o próprio Lula está desrespeitando a sua própria criação. Sensacional! E piora, tá? Lembra dos precatórios? Aquela dívida judicial que o governo é obrigado a pagar? Você lembra disso? Só em 2026 o Brasil vai ter que pagar 115 bilhões em precatórios. Mas em 2029 esse número aumenta, vai para 144 bilhões. E sabe o que o Lula resolveu fazer? Simplesmente deixar esse número de fora da revisão orçamentária. Gênio. Ou seja, é o Lula admitindo que o Brasil vai parar, Lula admitindo que o governo vai quebrar em 2027, mas não quer mexer nos precatórios agora. Sabe por quê? Porque vai pegar mal nas eleições, ou seja, o medo não é da crise, o medo não é da quebradeira, o medo é do desgaste político. É Lula e o PT sempre pensando no próprio. Mas quem poderia imaginar, não é mesmo, que o partido do Petrolão, do Mensalão, do BNDES secreto, das pedaladas fiscais faria mais uma mágica contábil para enganar o povo. Eles já ficaram 15 anos e não mudaram. A gente tem que dar mais 4 aninhos. Quem não mudou? Quem disse isso? Oh, o Brasil tá bom? Não, agora o Bolsonaro tá quebrando o país. Antes né? do Bolsonaro, o Brasil tava bom? Tava. Tava bom? Tava, velho. Aquilo tudo era mentira pra tirar o Lula. Pra encerrar aqui, eu preciso. Tenho alguns Dá uma pedalada. Preciso dar umas pedaladas. A questão é a seguinte, ó. Pedalada petista gosta, né? Sim, pedalo muito. Não é só o PT que pedala, viu? Quem pedalou mais? Vários governadores pedalaram. Quem pedalou?
Ah, o Geraldo Alckmin, quando ele era O Geraldo Alckmin é vice do Lula. Até Fernando Henrique deu pedaladas fiscais. Até Fernando Henrique há décadas atrás. Fernando Henrique é eleitor do Lula. Não, foi eleitor do Lula. Sempre votei no Lula, sempre votei no PT e nunca se arrependeu? Nunca me arrependi. Não, mas aí é o que nos difere. Eu não gosto de ser roubado. Você gosta, aí é uma gosto seu. Se depois desse vídeo você continuar votando no PT, vem pegar, tá? Seu atestado de otário. Compartilha.